Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática. Nesta aula, nós vamos tratar do assunto matemática financeira e vamos utilizar o método da interpolação linear para calcular a taxa de juros em uma série uniforme. Mais especificamente, nós temos aqui um problema onde você sabe o número de depósitos que você precisa fazer, depósitos mensais iguais e sucessivos em uma conta, e ao final desses depósitos você conhece o montante acumulado. Então você conhece o valor do depósito, dos depósitos, conhece o montante acumulado, conhece o número de depósitos, mas precisa conhecer a taxa de juros. Eu já gravei um vídeo mostrando como fazer isso utilizando a calculadora financeira, a HP12C. Aqui nós vamos fazer por um processo que dá mais trabalho, que é o processo da interpolação linear. Não vamos utilizar HP, vamos utilizar a interpolação linear. Vamos começar? Muito bem. O problema é o seguinte: 20 depósitos mensais iguais e sucessivos de R$ 200 em uma conta que remunera seus depósitos a juros compostos resultou em um montante acumulado igual a R$ 4.859,47. Qual a taxa de juros? Bom, então, se eu substituir os dados do problema aqui na fórmula, eu não consigo isolar, né, e resolver a equação para isolar o valor de I, que é a taxa de juros, e chegar ao cálculo. Então, o que a gente precisa é utilizar esse método da interpolação. Vamos, então, primeiro pensar, entender como funciona esse fluxo de caixa. Bom, então, vou desenhar aqui um fluxo de caixa, só para a gente ter uma ideia. Olha só, nós temos aqui a linha do tempo. Então, nessa linha do tempo, eu vou efetuar alguns depósitos, né? Então, um, dois, três, reticências, né? Até lá no final, são 20 depósitos, ó, 19, 20 depósitos. Todos de mesmo valor. Ó, o valor de cada um deles, não, perdão, o valor de cada um deles, R$ 200, ó, R$ 200. Então, cada um deles aqui, ó, 200. O primeiro, o segundo, o terceiro, todos eles, o 19º e o 20º. Aqui 19, 20 depósitos. Bom, ao final desse último depósito, imediatamente após eu efetuar esse último depósito, o montante acumulado, quer dizer, eu teria a opção de retirar esse montante aqui, R$ 4.859,47. A ideia é essa. Então, veja, o valor futuro de todos esses depósitos aqui, eles têm que ter 4.859,47. Então, eu deposito esse valor, é como se eu fizesse um único depósito de 4.859,47 lá no 20º mês. Então, eu tenho esse valor que eu depositei. E eu retiro esse valor, o resultado final dessa conta tem que ser igual a zero. Porque todos esses depósitos, olha, são seta para baixo, porque saiu do meu caixa. Então, é como se eu tivesse feito, seria equivalente a fazer um único depósito de 4.859,47 lá no 20º mês. Então, eu fiz esse depósito e posso retirar esse depósito, esse valor, o saldo final tem que ser zero. Então, eu vou montar aqui essa equação que a gente conhece, que relaciona os depósitos, os PMTs, ao valor futuro, ao montante acumulado, FV. Então, eu vou utilizar essa fórmula, mas veja, eu tenho o valor, né, o montante que eu quero retirar, que é aquele valor, 4.859,47. E o total dos depósitos tem que ser o mesmo valor, somando todos os depósitos, corrigidos com juros, claro, né, computando os juros. Ora, então, um menos o outro, olha, se eu passar toda essa parte aqui da equação para o lado aqui do FV, eu vou trocar o sinal, né? Ele vem negativo. Então, esse resultado tem que ser igual a zero. Agora, qual é a taxa de juros? Qual é a taxa de juros que permite que isso aconteça?
Bom, como a gente não consegue isolar, a gente tem que, no início, chutar uma taxa mesmo. É isso mesmo, no escuro, uma taxa. Bom, como esse é um processo trabalhoso e a gente tem que fazer muita continha, usando calculadora inclusive, eu já adiantei uns cálculos aqui para esse vídeo não ficar tão longo. Então, observe aqui, olha, eu já substituí aqui, né, essa equação aqui, cujo resultado tem que ser igual a zero, eu já substituí com os dados do problema, ó. Bom, e aí a gente precisa de uma taxa de juros aqui agora, né, nessa equação aqui agora, cujo resultado para mim seja igual a zero. Bom, que taxa de juros é essa? Bom, como eu disse, a primeira delas é chute, né? Então eu comecei aqui com 10%. Aí eu substituí cada I desses aqui, ó, por 10%. Só dar um espaço aqui, não ficar tão confuso. Bom, então substituí por 10% e já fiz as contas. Então esse 4.859,47 eu repeti aqui. E esse resultado dessa expressão toda aqui, ó, eu já usei a calculadora, já fiz as continhas e o resultado está aqui. Então, eu quero descobrir uma taxa de juros para fazer com que esse resultado aqui seja 4.859,47. Só que com 10% ficou muito longe disso, ó, deu 11.455. Ficou muito alto. Então, essa diferença aqui no final ficou, eu esqueci do sinal aqui, ó, é negativo em 6.595,53. Eu queria que desse zero. Então, esse valor aqui, ele está muito alto. Eu preciso que ele fique menor. Porque eu preciso que ele fique igual a 4.859,47. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir esse valor. Significa, então, que eu tenho que diminuir a taxa de juros. Bom, então, eu também já adiantei o cálculo aqui e baixei essa taxa de juros aqui, ó, para 6%. Então, com 6%, olha, nós temos aqui, ó, vou repetir, 4.859,47, e esse resultado aqui deu quanto? Vou colar aqui, que eu já fiz essa conta, 7.357,12. Olha, eu queria que desse 4.859. Deu 7.357. Está muito longe ainda. Essa diferença deu quanto? Ó? Negativo 2.497,65. Bom, então tem que baixar essa taxa de juros mais ainda. Então eu vou baixar agora para 3%. Ó. Agora eu baixei aqui para 3%. Aí eu substituí aqui na fórmula, ó, a taxa por 3%. Então, ó, 4.859,47 menos esse resultado aqui. E esse resultado aqui, eu vou colar, deu 5.374,07. Ou seja, já bem mais próximo dos 4.859, né? E o saldo líquido aqui é de menos 514,60. Bom, então vou baixar mais ainda. Vou baixar agora para 1%. Então, vamos aqui, ó, com 1%. Então, vou repetir o 4.859,47 menos esse resultado aqui agora. E quanto é que vai dar esse resultado? Vai dar 4.403,80, cujo saldo é positivo 455,67. Ora, eu queria que desse zero. Então, se com 3% deu, ó, com 3% deu menos 514, e com 1% ficou positivo 455, é porque para dar zero, ó, eu tenho um negativo e um positivo. Então, o zero está aqui no meio. Então, significa que essa taxa aqui está entre 3 e 1%. Ela vai ser maior que 1 e menor que 3. Então, vamos fazer agora a interpolação linear. Bom, então a gente vai precisar desenhar o plano cartesiano e marcar esses pares ordenados aqui, ó.
Para 1%, para 1%, 455,67. Para 3%, menos 514,60. Então, vamos tentar desenhar aqui um plano cartesiano. Ó. Vamos desenhar uma reta aqui, uma reta vertical. Vou desenhar mais aqui no cantinho, né? Desenhar uma aqui, uma vertical, que seria o eixo Y, e uma horizontal para ser o eixo X. Uma horizontal aqui para ser o eixo X. Bom, então nós temos aqui a taxa, ó, para 1%, marcar aqui, ó, para 1%, e temos para 3%. Então, vamos subir a tela aqui um pouquinho, só para a gente lembrar daqueles valores, né? Ó, para 3% ficou negativo em 514,60. Então, para 3% ficou negativo, aqui, ó, negativo 514,60. Então, lembra, ó, que você tinha que ir no pontilhado aqui, a gente aprendeu isso lá no ensino médio, né? E aqui eu vou apagar esse 3% para escrever aqui em cima. Ó, esse é o ponto de encontro. Para 1%, ficou positivo em 455, né? E 67. Então, vai ficar aqui, olha, 455,67. Então, 1%, ó, subiu. Tá, o ponto de encontro aqui. Bom, se eu unir esses dois pontos aqui que eu encontrei, eu obtenho, vou até fazer de vermelho aqui, ó, eu obtenho uma reta. Então, olha, por que que é uma reta? Porque a interpolação é linear, mas tudo acontece com juros compostos, que não é essa reta. A realidade é uma curva. Bom, esse método, ele é aproximado. A diferença entre essa reta e a curva vai ser uma diferençazinha que a gente vai ter do resultado real. Bom, então olha só. Essa reta tocou o eixo horizontal, né, do X aqui, no caso aqui da taxa de juros, né? Tocou aqui nesse ponto. E é essa taxa de juros aqui que eu procuro. Então, observe que nós temos aqui dois triângulos, ó. Um aqui em cima, ó. Deixa eu... Ó, eu vou fechar esse pontilhado aqui, ó. Quando a gente vem para cá, tá vendo? Ó, na horizontal. E esse intervalo aqui da reta, olha. Eu formei aqui, olha. Isso aqui é um triângulo, tá? Isso é um triângulo. Bom, a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, olha. Se eu fechar aqui, ó. Estou usando o verde agora. Fechei aqui, ó. E em cima da reta aqui, que era vermelha, então nós temos aqui, ó, um outro triângulo. São dois triângulos. Então nós vamos trabalhar com a semelhança de triângulos. Então veja, o lado vertical do triângulo de cima está para o lado vertical do triângulo de baixo. Quanto mede o lado vertical desse triângulo aqui de cima? 455,67. Então, 455,67 está para quanto mede esse lado aqui vertical? Mede 514,60. É positivo mesmo, tá, gente? Porque o lado do triângulo não pode ser negativo. 514,60. Assim como esse lado horizontal aqui, ó, do triângulo de cima, ele está para o lado horizontal aqui, ó, do triângulo de baixo. Então, quanto mede esse lado aqui? Ele começa em 1 e termina em I. Então, é o maior menos o menor, I menos 1. E do outro? Do outro, ó, começa em I, termina em 3. É esse intervalo aqui, que é o maior menos o menor. Bom, agora a gente precisa resolver essa equação e descobrir o valor de I. Bom, eu vou começar fazendo essa divisão aqui, tá? 455,67 dividido por 514,60. Vou usar a calculadora para isso, ó. 455,67. Enter. 514
0,6 que divide. Dá 0,89. Então, aqui vai dar 0,89. Esse 3 menos i que está dividindo, ele já passa multiplicando lá o resultado. É igual a i menos 1. Então, quando eu multiplicar aqui, vai dar quanto? Ó? 0,89 3 vezes 2,66. Então, aqui vai dar 2,66 menos 0,89i é igual a i menos 1. Agora, tudo que tem i de um lado, então esse i aqui passa menos 0,89i é igual a menos 1, e o 266 vai passar negativo. Somando aqui, vai dar menos 1,89i, e aqui vai dar menos 366. Ora, como i está negativo, multiplico ambos os membros da equação por menos 1 para trocar os sinais. Isso é o mesmo que trocar os sinais de toda a equação, tá? Então, finalmente, i vai ser 3,66 divididos por 1,89, que dá calculadora agora, vamos lá. Ó, 1 mais 3,66, Enter. Aí vou dividir por 1,89, ó. 1,89 que divide. 1,93. Então, o resultado aqui, olha, 1,93%. Então, essa, pelo método da interpolação linear, essa é a taxa que a gente procura. Vamos usar agora o programa financeiro da HP para ver qual é a taxa real. Vamos lá. Ó, HP. Vou limpar a calculadora. Então, vamos lá. 200 era o PMT. 20 é o número de depósitos, N. Aí aquele valor, né? 4, 5, como é que era? 4.500, 4.859,47. 4.859,47. 4.859,47. Eu troco o sinal, é o FV. Aí peço a taxa de juros, 2%. Ora, mas a gente encontrou 1,93, mas a resposta real é 2%. Por que isso? Porque a interpolação linear, ela nos dá um método aproximado e não exato. Lembre, quando eu liguei os dois pontos aqui, ó, esse ponto aqui a esse, eu liguei através de uma reta. E aí essa reta tocou aqui nesse ponto que eu chamei de I. Mas na realidade não é uma reta. Estamos falando de juros compostos. Ali é uma curva exponencial. Então a diferença entre a reta, essa reta que eu desenhei, e a curva, nos dá essa diferençazinha na resposta final. Espero ter contribuído com você para que você entenda o método da interpolação linear para calcular a taxa de juros em uma série uniforme. No meu canal tem mais um vídeo associando não ao valor futuro, mas associando o PMT, os valores da série uniforme, ao valor presente. Muito obrigado. Tchau.